Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava por esses dias meditando no livro de Lamentações de Jeremias, um livro que tem tudo a ver com o contexto que vivemos nessa época, né, com a pandemia que se instalou no nosso planeta. E eu creio que esse livro é muito oportuno e tem muitas lições para nos ensinar. Então eu quero gravar uma pequena série de vídeos para disponibilizar para você um pouco de ensino sobre esse livro e com algumas aplicações. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero fazer uma breve introdução do livro e depois nós vamos fazendo outros vídeos falando um pouquinho de cada capítulo e de aplicações preciosas que nós podemos trazer para a nossa realidade de maneira prática. Então, Lamentações é um livro escrito por Jeremias na época do exílio, possivelmente ali por volta de 585 a.C., quando o povo de Deus é levado para o cativeiro na Babilônia, após sucessivos avisos dos profetas a respeito de como o povo estava andando. O povo finalmente é levado pela Babilônia para o cativeiro. E Jeremias então escreve esse livro que é poético, que tem o seu nome originado através, nos capítulos 1, 2 e 4, a palavra hebraica que inicia cada capítulo é um lamento, é um ai, um grito de dor daquele povo. Daí depois os rabinos passaram a chamar o livro de Lamentações, por conta desse grito de lamento. A tradição para se dar o nome dos livros do Antigo Testamento era uma palavra que originava cada livro. Então você tem, por exemplo, no Gênesis, o Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o Gênesis, E Lamentações ele tem o seu nome originado por conta desse grito de dor, de lamento de Jeremias. Outra questão que chama atenção no livro é o seu formato. Ele é um livro poético, que tem formato de poesia, acredite você, Você talvez, e eu lendo o livro, a gente não vê poesia, mas uma das características da poesia hebraica, muito usada em vários livros, é o acróstico, que é você usar as letras do alfabeto hebraico para cada versículo que se inicia. Então, por exemplo, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4, eles têm 22 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Cada versículo ele começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Então nós temos o Aleph, o Bet, o Gimel, e até chegar no Shin e no Tav, que são as últimas letras, cada versículo começando com uma dessas letras. O capítulo 3, que é o capítulo central do livro, ele tem 66 versículos. Então são são trincas, 22 trincas, totalizando 66 versículos. Cada trinca, versículos 1 a 3, versículos 4 a 6 e por aí vai, iniciando também com uma das letras do alfabeto hebraico, e totalizando 66 capítulos. Apenas o capítulo 5, que embora tenha 22 versículos, ele não segue esse acróstico, mas ele é uma frase também resumindo uma ideia do autor. Então, ele tem esse formato e ele tem mais uma característica interessante no que diz respeito a essa poesia. Ele é um livro que cresce e decresce. Então eu tenho o capítulo 1, 2, apontando para um clímax que acontece no capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo central, é o ponto médio do livro, é onde está a principal ideia do livro. E depois eu tenho o capítulo 4 e 5 decrescendo. Nós vamos ver nos próximos vídeos um pouquinho de cada um desses capítulos. Então ele forma essa ideia crescendo. Cantares de Salomão tem essa característica também. O livro vai crescendo na sua narrativa e depois decresce. Por hoje eu vou parar por aqui. E aí nos próximos vídeos a gente fala um pouquinho da característica de cada capítulo e posteriormente também de aplicações mais práticas. Deus abençoe você. Um abraço.